Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para finalmente falar de um quadrinho que vocês estavam esperando muito, que é Arqueiro Verde: A Busca. Quadrinho esse que eu considero uma continuação de Arqueiro Verde: O Espírito da Flecha, né, que já tem vídeo aqui no canal. E esse quadrinho aqui, diferente do Espírito da Flecha, ele não é escrito pelo Kevin Smith, mas ele é escrito pelo Brett Meltzer, que é um cara que eu acho que escreve bem, tem algumas boas histórias, já li algumas outras coisas dele que eu gostei. Acho que tem até Liga da Justiça que ele escreveu, se eu não me engano, que até saiu pela saga da Liga da Justiça, mas acho que o pessoal não gosta tanto, mas esse Arqueiro Verde dele é muito bom. E é desenhado pelo Phil Hester, que esse sim é o mesmo desenhista do Arqueiro Verde: Espírito da Flecha. Mas chega de enrolação, vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. Quando o Arqueiro Verde é trazido de volta à vida, a questão de quem participou de seu funeral o leva a uma busca para encontrar itens de seu passado e recuperá-los, para proteger sua identidade e daqueles que ele ama. A jornada o coloca frente a frente com um ex-colega, o Ricardito, conhecido agora como Arsenal, e seu filho Connor Hawke. Nessa jornada, o arqueiro vai se deparar com muitos obstáculos ao longo do seu caminho, incluindo o poder de Solomon Grundy e da Liga da Justiça. Então, né, pessoal, eu considero isso aqui uma continuação do Espírito da Flecha. Eu acho muito legal você ler Espírito da Flecha e já ir para esse aqui, porque, cara, basicamente o Espírito da Flecha a gente vai ter o retorno do Arqueiro Verde, né, e até uma visão mais, como é que eu posso dizer, Era de Prata, talvez, mais heróica do Arqueiro Verde. E aqui você volta a ter um Arqueiro Verde um pouquinho mais pé no chão e um pouquinho mais realista, mas não assim aquele realista no sentido ruim, no sentido, né, que, por exemplo, eu amo a fase lá do Arqueiro Verde, Lua de Caçador e tal, só que tem momentos em que o escritor, que eu esqueci o nome dele agora, ele se passa um pouquinho no realismo dele, na brutalidade do próprio Arqueiro Verde, fazendo com que ele deixe de ser um herói e se torne quase um anti-herói, né? E aqui não, aqui ele continua sendo um baita herói, só que ele é um herói cuzão, ele é um herói que vacila, sabe? E isso pra mim é o Arqueiro Verde, é o herói mais humano que a gente tem, mais do que o Batman, por exemplo, porque ele não é infalível, ele a todo momento ele mostra isso, e essa história pra mim representa muito isso, sabe? Mas enfim, basicamente, né, aqui a gente vai ter o Arqueiro Verde do 16 ao 21. As edições do Espírito da Flecha, elas acabam no 10. Então você tem ali um gap de 6 edições que não estão compiladas em lugar nenhum, infelizmente. Acho que talvez só tenha nas mensais da Panini, mas em encadernados não tem. Mas pelo que eu sei, essas edições elas são escritas pelo Kevin Smith e elas são uma história paralela, paralela no sentido de a parte não tem nada a ver nem com essa, nem com essa daqui. É uma continuação dessa aqui, mas traz um novo vilão, que é o Onomatopeia. Se eu não me engano, é isso daí, que ele surge na HQ do Arqueiro Verde, até mata um personagem bem importante lá, mas enfim. Mas as consequências disso não tem nada a ver com o que tá aqui, né? Mas aí depois já vem o Brett Meltzer escrevendo esse Arqueiro Verde: A Busca, onde, como diz a sinopse, basicamente vai começar com o Arqueiro Verde olhando as fotos do funeral dele e ele percebe alguém que ele não conhece, né? E aí ele começa a investigar e descobre que esse cara é um vilão. E aí ele começa a tentar entender por que esse cara tava no funeral dele. E aí, enfim, a história vai se desenrolando até o ponto em que a gente descobre que o que acontece é que, basicamente, o Arqueiro Verde ele fez como é que eu posso dizer, um acordo com o Mestre das Sombras, aquele vilão do Flash, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele tá aqui, ó. Esse cara, ele apareceu bastante no desenho da Liga, né? Ele fez um acordo para que, basicamente, esse cara das sombras aí, que eu esqueci o nome agora, Mestre das Sombras, acho que é o nome dele, que ele pegasse alguns itens e escondesse para que, tipo, ninguém não viesse à tona a revelação de que o Oliver Queen era o Arqueiro Verde, para conseguir proteger a família, os amigos dele, né? Por exemplo, até a própria identidade secreta do Arsenal, né? Para que pudesse fazer com que isso não viesse a público, ele pede pro Sombra fazer isso. Só que conforme ele vai pegando
alguns desses itens, você vai notando que, tipo assim, primeiro, tem, por exemplo, o Anel do Lanterna Verde, que é um dos capítulos mais legais, que inclusive tem a participação do Salomon Grundy. E, tipo assim, pô, ele pediu pro cara esconder isso porque ele sabia que esse anel, ele além de ser muito importante, ele também é um negócio, um artefato muito poderoso para cair nas mãos erradas, né? Então, além dele esconder um pouco essa questão da identidade, também tem alguns outros objetos que é para esconder esse tipo de coisa. Tem o final desse quadrinho, sério, o último objeto é muito legal. E assim, dói, sabe? Eu confesso que eu terminei o quadrinho, cara, eu não sou acostumado a me emocionar lendo no sentido assim de chorar, mas esse aqui me deixou com o olho cheio de lágrimas, sabe? Porque é muito legal a revelação final. E a revelação final é muito mais sobre o caráter e o ego do Arqueiro Verde do que qualquer outra coisa, sabe? E isso é o bacana desse quadrinho, Cara, ele é basicamente, né, eu brinco que ele é um road comic, né, que a gente tem aquele termo de road movie para um filme de viagem, né, onde vai passar por vários cenários e coisas assim. E aqui a gente tem basicamente um road comic, já que é esse negócio do personagem viajando ao longo do país para pegar esses itens, né, que ele descobre que foram deixados em vários lugares. Aí você vai ter alguns vilões que nem são tão grandes como o próprio Homem-Gato, que é um dos personagens que acabou aparecendo no funeral do Arqueiro Verde. Ele quer tentar entender por que ele estava lá, enfim. Não vou dar spoiler, né? Não quero revelar para vocês as coisas, mas é muito bacana, assim, é meio que o Arqueiro Verde voltando assim a ter um pouco mais daquela personalidade que a gente conhece, né? Que eu acho que no Espírito da Flecha ele tá bem bonzinho e aqui ele volta a ser mais cuzão, assim, mas sem passar do limite, ainda continua sendo um herói, coisas assim, mas um pouco mais bruto, talvez, né? Mas enfim, cara, é um quadrinho muito legal, assim, a arte também é muito boa, né? Eu já gosto muito dessa arte desde do Arqueiro Verde, Espírito da Flecha, e ela aparece no desenho animado, né? Eu, inclusive, tenho muita vontade de ver uma animação com esse traço, assim, acho que seria bem interessante, mas enfim. Aí, conforme vocês vão vendo aqui, esse quadrinho ele é muito pra reatar os laços do Arqueiro Verde, né? Já que, poxa, ele ficou um tempão morto, então ele tentando falar com a Canário Negro, a relação dele com o Arsenal é muito legal, né? Eles voltando a se falar, a parte do que ele reencontra com o filho dele também é bem emocionante, né? E tentando ser um pai pro filho dele finalmente, né? Enfim, tem várias coisas assim que são muito legais mesmo e enfim, cara, eu adoro esse quadrinho. Pra mim, eu acho que é a melhor história que eu já li do Arqueiro Verde. Apesar de eu achar ainda que é bom você ler Espírito da Flecha antes de pegar isso aqui. Mas isso aqui é muito incrível, sério, eu recomendo demais. E na edição da Eagle Moss, a gente ainda tem... Deixa eu ver aqui... Eu não lembro o número do quadrinho. Green Arrow Zero. Que foi a primeira edição aqui do Arqueiro Verde, que basicamente conta um pouco de como que o arqueiro ele desiste do manto e resolve ir para um templo onde ele descobre o filho dele, né, que é o Connor Hawke, que para quem não sabe é basicamente um monge, né? Ele acabou sendo criado pelos monges, enfim. É um quadrinho bem legal, né? Basicamente o Arqueiro Verde vai estar lá, algumas pessoas vão tentar invadir esse monastério e aí ele tem que voltar ativa, digamos assim, para proteger o pessoal, né? E no meio disso ele acaba tendo, né, uma relação paternal com o filho dele, né? Então, enfim, cara, é um quadrinho bem bacana, essa história extra também é bem legal, os desenhos são bacanas, né? É uma história que não é tão antiga, ela é de 94, então é mais fácil de ler, né? Não é como a maioria das HQs que a Eagle Moss traz, que são bem antigas, assim. Então essa aqui é bem bacana, né? E esse, inclusive, é um dos últimos volumes da coleção da Eagle Moss, é o 148, lembrando que a coleção foi até o 150, né? Então, pô, fica a minha recomendação pra vocês, Arqueiro Verde à Busca. A princípio não vai sair pela Panini, né? A Panini só anunciou o Espírito da Flecha, então acho que ainda vale a pena ir atrás dessa edição aqui da Eagle Moss. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, finalmente falando desse quadrinho, né? E deixa nos comentários se você já leu essa fase, se você gosta também de Arqueiro Verde à Busca, se você gosta de Arqueiro Verde Espírito da Flecha, né? Eu sei que tem até um rapaz que comentou ali que ele conheceu o meu canal pelos vídeos de Arqueiro Verde, eu fico muito feliz porque, cara,
Eu acho um personagem incrível e eu acho que ele merece mais destaque do que ele tem. Então, enfim, fica a minha recomendação aí pra você, amigo, de Arqueiro Verde, A Busca. Então é isso, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like, deixa os comentários, é isso. Valeu, até a próxima aí. Fui!